Irmãos, sabem, nós não estamos numa série, mas eu estou fazendo uma sequência de mensagens, né? Nós demos um tempo aí em julho com séries, mensagens mais avulsas, mas eu estou fazendo 3 mensagens meio que ligadas, mas independentes. Em agosto a gente ainda não tem certo, tem algumas definições a serem feitas, mas em breve o pastor Jonathan vai estar comunicando para nós, tá bom? Como vai ser as próximas séries, ok? Meus irmãos, a gente aqui, acho que todo mundo é brasileiro aqui, né? Todo mundo é, menos a Cora nasceu nos Estados Unidos, né? Cora? You're born in US, right? Yeah, só a Cora. Tá, e todos entendem o exemplo que eu vou citar essa noite? Todos nós, alguns de vocês já passaram por um processo chamado cidadania. Alguns de vocês. Outros ainda estão, que nem eu, ainda não sou cidadão. Minha esposa já é, eu não. Então, o governo não me quer, mas quer ela. Então, que ela é mais legal que eu. Né? Mas todo mundo já passou por isso. E eu aprendendo com essa questão da cidadania, algumas coisas vieram à mente. Para que você se torne cidadão de qualquer país, isso não é só dos Estados Unidos, você tem que ter alguns elementos, você tem que fazer algumas coisas. Então, se você não nasceu no país e você foi naturalizado, né, você faz parte daquele país mesmo não nascendo, você tem que passar por algumas questões importantes. Eu dou uma lembrada aqui em tudo que eu tive que fazer, e até agora não recebi. Primeiro você tem que ter um atestado de que você não fez nada de errado. Isso é um dos documentos. O outro, você tem que ter morado no país que você quer a cidadania por um certo tempo. Isso, a maioria dos países pedem isso. A outra questão que tem, você tem que ter recursos para afirmar que você vai morar nesse país, você vai ser um cidadão nesse país, você tem um emprego ou alguma coisa. Você tem que ter uma capacidade civil, né, mais de 21 anos, ou ter alguém que te representa. Você tem que fazer várias coisas para você conseguir a cidadania de um país. E o Brasil é mais difícil, vocês sabiam, né? Que o Brasil você tem que falar português, né? Aqui a gente não precisa falar inglês fluente. No Brasil, praticamente, né, Carrie? A Carrie já passou, está passando por isso ou já passou? Já passou. Tem que fazer uma prova, né? Às vezes a gente fica chateado com o governo americano, mas o Brasil é chato também, gente. Carrie estava contando, teve que fazer prova e garantir que ela fala português, né? É só conversar com ela, sabe que ela fala muito bem o português, mas o governo exige prova. Então a gente tem que fazer várias coisas para se tornar cidadão, né? E é interessante que eu estava olhando e pensando em termos do reino de Deus, a gente não tem que fazer nada. Ele faz por nós. Ele fez por nós. Só que, porém, todavia, nós temos, a partir do momento que nós queremos fazer parte desse reino, né, o reino de Deus, nós passamos a ter algumas responsabilidades que vêm junto com o processo. Mas eu não preciso passar por essas responsabilidades para ter acesso ao reino. Mas depois que eu me torno um cidadão, eu passo a ter algumas responsabilidades. Então, na realidade, uma cidadania humana, você faz para ser um cidadão. A cidadania do reino de Deus, você é para fazer. Porque uma vez que você escolhe a Cristo, que você crê em Cristo, crê no rei daquele reino, você passa a fazer parte daquele reino. Você não precisa fazer nada. Mas a partir do momento que você está no reino, você passa a ter algumas responsabilidades. Isso é muito interessante porque a gente não precisa fazer absolutamente nada para ter acesso e fazer parte do reino de Deus. Porque Jesus fez tudo. Tudo foi feito por ele. E essa graça foi manifestada a nós, né? Mas para isso, só tem uma coisa que ele pede de nós, só, mais nada. Que você creia nele como o rei desse reino, como o senhor desse reino.
como seu Salvador. É só isso. É uma cidadania relativamente fácil, né? Mas muitos têm dificuldade de entender esse reino. Muitos têm dificuldade de entender esse reino. E muitos têm dificuldade de se prostrar a esse reino. De se entregar a esse reino. Muitos, como a gente já estudou, têm a facilidade de aceitar Ele como Salvador, porque Ele vai te tirar do inferno, da condenação eterna, mas tem certa dificuldade de entender Ele como Senhor, que eu vou viver para Ele. E o reino de Deus, Ele não está por vir, Ele já está aqui. O reino de Deus não está por vir, Ele já está aqui, mas também Ele virá. É o que a gente chama em teologia do já e ainda não. Ele já está aqui, porque o reino de Deus é nosso relacionamento com Deus, é adoração a Deus, é viver esse relacionamento próximo de Deus, focado na missão de Deus, que é a redenção. Então hoje, na realidade, nós já fazemos parte, se você é salvo no Senhor Jesus Cristo, você já faz parte do reino de Deus. O texto de hoje, eu confesso que hoje eu estava falando para ela no carro, que é muito pesado. Acho que ninguém nunca, uma palavra muito forte, mas as pessoas esquecem de olhar com muita seriedade para esse texto. É o texto do lava-pés, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Eu, estudando esse texto, eu fui chamado a atenção para muita coisa, da profundidade desse texto, que muitas vezes eu acho que é negligenciado. É tão profundo esse texto, que tem alguns teólogos, são poucos, tá? Mas tem uma linha teológica que crê que o lavar os pés deveria ser uma ordenança como o batismo e a ceia. Só que nós não temos evidência nas cartas paulinas, então, nas cartas das igrejas. Então, por isso que nós não cremos nisso. Mas alguns creem, porque é tão forte as palavras de Jesus, que alguns chegam a pensar que tem valor na igreja. Né? Imagina que as pessoas que reclamam perto do Nossa, é difícil, né? As unhas encravadas iam ser difíceis de ser lidadas, né? Mas não é o que cremos. Mas ele tem uma força muito grande, ele tem uma profundidade muito grande. E tem, eu acho que o maior problema desse texto não é que ele é profundo teológico, difícil de entender. É que a gente vive um mundo que caminha na contramão desse texto. A gente é provocado a viver uma vida muito, muito diferente do que o texto está propondo. O mundo é movido pelo poder, dominação, interesses pessoais. Esse é o mundo que a gente vive. Versus a esse texto que Jesus apresenta o reino de Deus, um reino de graça, de misericórdia e serviço. A gente vive essa realidade constante de poder, dominação, interesses próprios. Eu não sei se você passa pelas lutas que eu passo, mas é muito comum a gente cair, principalmente aqui nos Estados Unidos, que tem um termo muito legal. É um termo muito legal. Eu foco porque eu tenho que ser produtivo. A produtividade tem que ser essencial. O meu dia tem que ser produtivo. Essa pressão do dia produtivo. E aí acontece que você fica carregado, pesado, lotado. Sua agenda está pesada, lotada. E quando você para analisar, talvez você vai parar agora depois dessa mensagem, não sei se você já fez essa análise, eu fiz durante a semana enquanto eu estudava esse texto. O quanto esse argumento da produtividade é simplesmente um massageador do meu ego.
é o meu interesse sendo preservado. É a minha vontade sendo preservada. É meu interesse de sucesso sendo preservado. É meu interesse de ser intelectual sendo preservado. É meu interesse de ser um pastor excepcional, conhecedor da Bíblia, para que eu possa dizer que eu conheço muito. Que eu comecei a refletir na minha agenda dessa semana. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma política pessoal, vamos chamar assim, que eu sofro. Pessoa em primeiro lugar. Então, às vezes eu estou no meio de um trabalho, alguém me liga precisando, eu paro. Mas se vocês souberem quanto isso dói, porque meu ego provoca. Você fala assim, você vai parar o que você está fazendo, você vai perder o pensamento. Você vai abrir mão do que você é, você vai abrir mão de você por causa de alguém que está precisando. Você vai parar a sua agenda por causa de alguém que está precisando. Eu comecei a pensar sobre isso. Eu faço isso com critério, mas ultimamente eu tenho estado um pouco cansado e eu tenho negligenciado. E eu comecei a refletir um pouquinho sobre minha agenda. Eu falei, gente, acho que eu estou pensando só em mim. E a gente está num modelo de vida, de mundo, que é essa realidade. É isso que acontece em nossas vidas. Ou você trabalha onde tem executivos que usam métodos de dominação, de poder econômico. Faz isso, senão eu te mando embora. Faz isso, senão você perde parte do seu salário, sei lá se pode fazer isso. Mas sempre movido de poder e uma artimanha de dominação. E você vai falar, não, eu não faço isso. Será que você não faz isso quando tem aquela pessoa trabalhando na sua casa e você separa uma linha bem definida e talvez até passa do limite, que ela é uma pessoa que está lá para fazer trabalho para você e que você separa quem é quem? Você estabelece níveis diferentes. Nossa casa, a gente sempre tentou o máximo, né? Nem todas as pessoas que trabalharam com a gente gostavam disso, mas a gente sempre tentou. Onde senta a nossa família, senta a nossa empregada. Quando a gente tinha. Onde senta a nossa família, senta, na época que tinha os 2 nenês, senta a ajudadora dela. Era uma política, mas nem todas gostavam. Mas era uma política nossa. Os pratos dela sempre estavam à disposição, na mesa. Se elas não quisessem, a gente dava liberdade, mas porque isso era algo que a gente queria preservar. Que elas estão ali para nos servir, nos ajudar. Mas isso não me dá autoridade de dominação, de poder e de interesses pessoais. Isso tem sido tão sério no nosso mundo que a gente tem visto com muita frequência abusos físicos por causa disso, abusos econômicos, abusos emocionais, abusos espirituais. Porque o poder causa isso. Quando, neste mundo, quando o poder ele é exercido, não pelo Criador, mas pela criatura, muitas vezes, na grande maioria, ele vai causar isso. Raríssimas exceções, em algum modelo, em alguma forma. Eu tenho um exemplo. Eu fiz umas coisas que nunca se faz. Quem trabalha em empresa sabe disso. Nunca. Eu lembro até hoje que eu trabalhava numa empresa, antes de estar no ministério, chamada Brasil Prévio. Era uma empresa do Banco do Brasil. E um dia nós tínhamos que contratar um rapaz para o projeto. E aí abrimos o processo e teve vários currículos e chegou a hora de entrevistar um deles. Esse rapaz entrou na sala, sentou. Nas 2 primeiras perguntas eu percebi que talvez não tinha 100% do perfil que eu estava procurando. Na terceira pergunta que eu fiz, ele pegou
que ele já estava meio que saindo do processo. Pela pergunta, né? Que eu tentando me aprofundar num assunto específico que eu queria para o projeto, e ele não sabia responder. Naquele momento, eu tinha 38, 40 anos, talvez. Acho que isso. Ele deveria ter um pouco mais que eu. Aquele homem começou a chorar sem parar, na minha frente. E quem trabalha em empresa sabe que isso não existe. Isso é uma coisa que não... Infelizmente, em empresas na área de negócio, é um negócio muito forte. E naquele momento eu não sabia o que fazer e falei, o que está acontecendo? Posso te ajudar, né? Tentando ser profissional. Até o momento que eu falei, acabou o profissional, agora eu vou ser humano. Falei, fala o que está acontecendo. Ele falou, estou procurando emprego há 3 anos. E eu já entendi que eu não vou ser contratado. E eu vou ter que voltar e falar para minha esposa de novo que eu não consegui o trabalho. Naquele momento meu coração se partiu porque eu entendi a dor daquele homem. E claro, eu não tinha autonomia para contratar ele sem qualificação. Óbvio. Dispensei ele, com uma dor no coração. Saí e fui para a sala do meu chefe. Falei, Luiz, eu quero fazer uma loucura. Dele, você sabe que eu gosto de você pra caramba, que eu confio em você pra caramba, mas qual é a loucura? Falei, eu acho que eu achei uma pessoa que vai nos atender, mas ela não tem a qualificação. Aí ele, só tem uma alternativa. Eu posso assinar e autorizar, porque se for por RH não vai passar. Mas eu tenho essa autonomia, né, de acordo com a organização, as políticas da organização. Então não é nada errado. Falei, por isso que eu não tenho. Por isso que eu estou perguntando para você. Ele falou, eu não sei por que você está fazendo isso, mas eu vou assinar. Assinou. Na mesma hora, peguei o telefone e falei, eu tenho que dar essa notícia para esse rapaz. Liguei para ele. O nome dele era Adélcio, se eu não me engano. Falei, Adélcio. E ele ainda soluçando. Isso fazia uns 20, 30 minutos, gente, se não mais. Ainda soluçando. Eu falei, quando que você pode vir aqui na Brasil Prep? Ele falou, eu posso agora. Eu falei, como assim agora? Você não mora em Mariporã? Não era isso? Ele falou, não, eu tô aqui no carro ainda, não sei como eu vou voltar para casa para dar essa notícia. Eu falei, então sobe. Aí subiu e eu falei para ele, cara, eu vou te dar uma chance, porque eu não sei, mas eu vou. Porque eu tô fazendo uma coisa que não se faz, mas eu vou. Eu peguei a autorização no processo correto da empresa. Tornando a história curta, esse jovem entrou, é mais velho que eu. Esse homem entrou, trabalhou 1 mês no projeto. Um outro departamento falou assim, eu posso contratar ele? A garra e o empenho dele é fenomenal. Eu posso contratar ele? Naquela hora bateu o ego meu muito forte. Falei, nossa, vou começar tudo do zero. Preciso desse rapaz no projeto. Claro que no final autorizei, ele foi contratado. Ele ficou 10 anos. E alguns anos atrás ele me mandou um texto e falou, só quero te agradecer porque eu estou saindo para um novo desafio, para uma nova empresa, crescendo. E eu fiquei muito grato. Eu pude servir alguém de uma forma extremamente diferente, radical do que se faz em empresas. Eu fui na contramão. Até hoje, o Luiz Henrique, ele não sabe por que eu contratei. Que era meu chefe. Ele só confiou. Mas é que aquilo me trouxe uma alegria, uma satisfação. E principalmente quando eu recebi o texto dele alguns X anos atrás, não lembro, dizendo, eu estou indo para outro desafio, mas eu quero te agradecer, porque você acreditou. O que eu fiz? Servir ele. Servir a uma necessidade.
Alguém que queria um trabalho. E, claro, eu tive que abrir mão do meu eu. Porque para ensinar ele, demorou. Se eu tivesse trazido alguém com qualificação, eu teria menos trabalho. Esse texto, ele vai nos ajudar a viver nessa diferença, nesses caminhos diferentes, nesse caminho diferente do que esse mundo nos conduz. Sabe por quê? Porque nós não somos esse mundo. Nós vivemos para o reino de Deus. Sabe por que eu não, desde o início dessa igreja, eu não gosto de colocar igreja brasileira? Já expliquei isso para os irmãos. Porque eu não gosto de dividir nações. A língua, não tem como. Hoje, a gente fala línguas diferentes. Mas nós somos um só povo. O povo de Cristo é um só. Não tem nações. A nossa nação é o reino de Deus. Nós vivemos nesse mundo em diferentes países, diferentes situações, mas o povo de Deus é um reino só, é uma nação única. E esse texto vai nos desafiar essa noite a pensar um pouco nesse termo produtividade. Vai nos desafiar a pensar um pouco, a fazer reflexões profundas sobre sua vida, o quanto o seu eu tem comandado a sua vida, o quanto você tem sido um cidadão do reino de Deus. Aí você vai falar, pastor, mas eu vou sair pesado? Eu acho que sim, porque eu saí. A não ser que você é bem melhor que eu. Mas eu saí. Essa semana foi pesado. Comentando com a Elu, ela conhece o texto, ela falou assim, é mesmo, esse texto é forte. Vamos ler o texto, João 13, 1 a 17, acompanhe comigo. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Pagou tudo aqui, só um minutinho. Chegou-se a Simão, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderás. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tomou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés um dos outros. E eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor,
como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão os que praticarem. Esse texto, ele, em João, muito interessante porque a partir desse texto são só apenas 36 horas da vida de Jesus. Antes desse texto, são 3 anos da vida de Jesus aproximadamente. Os relatos do livro de João. Eu achei muito interessante isso porque agora Jesus passa do ministério público para um ministério mais privado, um a um, restrito com os discípulos, com um foco muito específico de ensiná-los. Jesus está ciente que a hora estava chegando. O julgamento, a crucificação, a prisão, o julgamento, a crucificação e a ressurreição estavam próximos. Esse texto é o mesmo que a gente já pregou durante a Páscoa, é o momento da ceia. Só que João faz uma abordagem diferente. A gente pregou ali no livro de Marcos, relatando um pouco do valor da ceia, a importância da ceia. João traz uma outra abordagem, algo que aconteceu durante a Santa Ceia. Um momento de, como nós vimos na série da Páscoa, um momento de grande intimidade de Jesus com seus discípulos, uma instrução final para os seus discípulos, dando uma palavra de mestre para os seus seguidores, uma refeição muito interessante, onde Jesus lava os pés, inclusive de Judas, que o trairia. E Jesus assim sabia, como diz o texto, né? Judas, presente, é servido por Jesus, o traidor. Naquela cultura, os pés ficavam muito sujos, porque o pessoal andava muitos quilômetros e estrada de terra, né, chão, e os pés se sujavam. Então era muito comum, quando você chegava na casa de alguém, os servos daquela família lavarem os pés. Em algumas exceções, o líder da casa, o dono da casa fazia, mas a maioria das vezes era o servo que fazia. Chegava e lavava os pés como um sinal de consideração, porque naquela situação os pés eram muito sujos, né? Porque viviam naquela realidade do estrado de chão, sapato, era sandálias, né? Era outro perfil de calçados que nós temos hoje. Era um costume muito comum. Porém, esse costume comum era para os servos, não era para os senhores. Raríssimas exceções que os senhores faziam, porque não era costume. E Jesus, nesse texto, ele quebra esses costumes, esses paradigmas da realidade. Jesus, através de um ato, nos apresenta o reino de Deus, seus valores, impactos e seus benefícios. De forma muito didática, simples, objetiva, ele nos apresenta o reino de Deus, seus valores, qual o impacto e seus benefícios. Sendo totalmente diferente, indo na contramão com a realidade daquele momento, que era um sistema de poder, de arrogância, um sistema de não valorizava aqueles que estavam em situações inferiores. O pessoal que estava em situação inferior não eram respeitados. E ele desafia esse sistema, sendo o próprio Criador lavando os pés das criaturas.
A grande lição para a gente pensar essa noite, através desse texto, é que a cidadania do reino de Deus é revelada pela dependência e fidelidade ao rei e manifestada no servir. A cidadania do reino é revelada pela dependência e fidelidade ao rei e manifestada pelo servir. Para que a gente entenda essa ideia que eu quero que vocês levem para casa hoje, vamos olhar um pedaço por pedaço dessa declaração. Primeiro, vamos entender o que é o reino de Deus. Isso é importante a gente saber. Para que a gente entenda o reino de Deus, a gente tem que saber que ele tem um rei. Certo? Todo reino tem um rei. Certo? E esse rei, o reino de Deus, do reino de Deus, é um rei soberano, criador, salvador, senhor. Ele afirma no texto, né, quando ele diz, vocês me chamam de mestre? Sim, e eu sou mestre. É isso mesmo, é assim mesmo, vocês estão chamando certo. Um Deus que serviu a nós, se humilhando, vindo até nós, para pagar o preço da nossa morte, da nossa condenação por nós. O versículo 1 tem duas informações muito interessantes para a gente pensar, né? O texto diz que a Páscoa, duas informações, a Páscoa e que Jesus sabia que sua hora havia chegado. Essas duas informações é importante a gente pensar, porque a Páscoa, o que ela significava? Lembra do nosso estudo sobre a Páscoa, né? Que nós tivemos Era um profundo anúncio de um Redentor soberano, justo, amoroso, misericordioso, que libertou o seu povo do Egito. Que veio para libertar seu povo. E a hora que estava para chegar, também era um profundo anúncio de um Redentor soberano, justo, amoroso e cheio de misericórdia, que veio selar eternamente, não temporariamente, não só ali no Egito, eternamente, a liberdade da escravidão, do pecado e da morte. É deste rei que nós estamos falando. E essa mensagem desse rei, e essa missão que esse rei recebeu, é para a qual nós vivemos. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é a restauração através de um Deus soberano, justo, amoroso, misericordioso, trazendo redenção para mim e para você. É desse rei que nós estamos falando e desse reino. E é esse reino que nós servimos, que essa igreja proclama todo domingo às 5 da tarde. Nós não estamos falando de qualquer rei. Nós não estamos falando de qualquer reino. Um reino focado na redenção, na restauração, que tem como padrão de conduta o servir. Esse é o rei e o reino que a gente serve. Amém. Acho que vocês já sabem onde eu estou querendo chegar através desse texto. E por que ele é tão pesado. O segundo aspecto que a gente tem que olhar nesse texto é o perfil desse rei.
Nós já sabemos quem ele é. Mas deixa eu dar o perfil dele aqui na Terra, vivendo como um de nós. E no texto ele fala que esse é um modelo a ser seguido. Presta atenção no perfil desse rei. O rei serve. Essa não é a realidade. Quem está no topo da pirâmide não serve, ele manda, ele executa, ele faz acontecer. O rei serve. Quem deveria ser servido, serve. O rei serve a todos, inclusive o traidor. Gente, esse texto é muito forte. Porque Jesus não deu aquela palavra e fez com que Judas saísse antes de lavar os pés? Não sei se você pira com essas situações. Você não consegue entender. Mas é um rei puro, santo, perfeito, que serve a todos. Ciente da traição de Judas, mesmo assim lavou os pés dele. Humilhação pública. E ao mesmo tempo recebe a rejeição. Outro perfil do nosso rei é um rei que quebra barreiras. As barreiras só existem porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Naquele momento, o que Jesus, o Criador, o Divino, ele inverte as expectativas culturais e se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos. De homens pecadores, de homens que estavam extremamente com dificuldade de entender o reino de Deus e o rei. E mesmo assim ele se ajoelha e lava os pés deles. Uma tarefa reservada para os servos, não para o rei, não para o Criador, não para o Deus Todo-Poderoso, mas para o servo. Mas essa é a perspectiva humana. Na perspectiva divina, ele está nos introduzindo, na perspectiva do reino, ele está nos introduzindo a ideia de que neste reino o rei serve. Que neste reino o rei veio para servir. Que neste reino o rei se esvaziou do seu poder e da sua glória para servir você e a mim. O rei revela sua natureza. Nosso serviço é um reflexo da natureza desse rei. Quando você serve alguém, quando você serve na igreja, quando você serve seu marido, quando você serve sua esposa, quando você serve seu irmão, é a natureza de Cristo em você. Se a sua intenção está em servir, olhando para o rei. Meus irmãos, eu não sei onde está seu coração. Isso aqui é forte. Onde está seu coração? Você serve esse rei de verdade? Você quer ser o reflexo da natureza de Jesus? Ou você quer ser o reflexo do seu erro? Essa é a minha luta, eu acho que é a sua luta. Constantemente. Vivemos numa constante reflexo do nosso erro. Esquecemos de viver a natureza do Rei dos Reis.
Terceiro aspecto que a gente precisa entender daquele ensinamento. A cidadania do reino de Deus é revelada pela dependência e fidelidade ao rei e manifestada pelo servir. Terceira grande lição. A limitação de entender o reino e o rei. E é essa onde minhas lágrimas vêm. Como nós temos dificuldade de entender o reino e o rei. Como que o pecado nos corrói a ponto de nos trazer grandes limitações, a ponto de nós olharmos para um texto como esse, como alguns teólogos fazem, e talvez não levar a prática que esse texto nos propõe. Eu não consigo ficar só no aspecto teológico disso aqui, profundo. Nós temos que trazer para a prática. É muito profundo isso. Pastores, começar por aqueles que eu faço parte, que têm dificuldade de descer e viver e visitar, investir tempo em vidas, com o argumento que ele tem que ficar estudando a semana inteira. Eu não consigo ver isso nesse texto. Mesmo que o estudo é importante. Entendam isso. Não estou falando que o estudo não é importante. Fundamental. Fundamental. Porém, quando é meu argumento, que eu não tenho tempo, não é meu papel, criam teologias separando papéis. Esse papel não foi dado para alguns, foi dado para todos, que fazem parte do reino. Por isso que eu creio que pastorado é pregação e é pastoreio. Não existe um sem o outro. Não existe. Ao mesmo tempo que a gente tem que pregar, estudar, preparar bem para fazer uma boa mensagem, nós temos que investir em vidas. É vida com vida. É investimento em pessoas. É servir os outros. Porque se eu fico só de um lado, eu posso, e muitas vezes a gente cai nesse erro, como pastores, que a gente começa a servir nosso ego, porque a gente começa a se aprofundar no texto. Cara, como eu sou bom. Como eu estou achando coisas maravilhosas nesse texto. E a gente se perde no eu. E esquece da simplicidade de investir em vidas. Porque a gente se perde no eu, em ser alguém fora do comum. Talvez isso produza essa limitação do entender do reino de Deus e do rei, produz algumas questões como: gente, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Aquela pessoa, eu sei que está passando dificuldades, mas eu não tenho tempo de parar minha vida, dar um pulo lá e socorrer. Eu não tenho tempo, nunca, de investir em vidas. Me parece que o servir outros é a essência do reino. Não é ser servido. Talvez você está perguntando, mas Eduardo, tem hora que não tenho tempo. Sim, não tô falando que é todo o tempo que vai dar certo isso. Porém, o seu coração vai te dizer isso. Você talvez não fale para mim, mas quando você põe a cabeça no travesseiro, você sabe que você ouviu uma necessidade, você soube de uma necessidade e você se escondeu atrás de tarefas. Você sabe quando você faz isso. Você não precisa falar para mim, porque eu sei quando eu faço. Quando você põe a cabeça no travesseiro, você e Deus, você sabe exatamente o que eu estou falando. Tem hora que não dá. Porque a intenção do seu coração, como nós estudamos semana passada, onde está seu coração, vai determinar isso. Onde está seu coração em relação ao reino e ao rei, vai determinar isso.
E a gente vê em Pedro, né? Pedro, uma limitação tão grande para entender o que Jesus estava fazendo. E quando Jesus dá o checkmate, ele fala, não, pode lavar a cabeça, pé, mão, tranquilo, fechou. Porque a limitação era muito grande. O embate entre a realidade e o reino que nós vivemos hoje, a realidade atual e o reino de Deus, é uma luta manifestada na vida dos discípulos, que nesse caso específico foi expressa por Pedro. Mas a gente vê nesse caminhar de Jesus com os discípulos que foi uma constante. Foi uma constante dos discípulos. A importância do servir no reino de Deus é a natureza do reino. A resposta de Jesus a Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Meus irmãos, esse texto é muito forte aqui. Enfatiza que a comunhão profunda com o rei envolve aceitação da sua obra e de quem ele é. Quem era Pedro para questionar Jesus? Pedro perde a perspectiva e de uma forma arrogante ele afirma, não, você não vai levar meu pai, você é o rei. Peraí, se você me chama de mestre e senhor e eu falei que eu vou lavar seus pés, o que você está me questionando? Por que me questiona? Revelando também que a arrogância está quando você recebe o serviço, não só em servir, né? Muito interessante isso. Mas não vou nesse caminho agora. Aceitar o serviço, o servir de Jesus, significa reconhecer nossa dependência de sua graça e de sua obra em nossas vidas. Aceitar o servir de Jesus significa a dependência da sua graça e da sua obra em nossas vidas. Quando Pedro afirma, ele está indo contra a natureza de Jesus. Ele está indo contra a obra e ele está revelando que ele não depende. Ele não tem sua dependência em Cristo. Porque se Cristo falou que vai lavar, eu não preciso entender. Ele é o rei, criador. Eu só tenho a obedecer. Meus irmãos, se você faz parte do reino, se você já entendeu quem Jesus Cristo é e reconhece como Senhor e Salvador, só isso, você faz parte do reino. Não precisa mais nada que isso. Você foi chamado para obedecer, não para entender. O rei dá as respostas, se ele achar que deve dar. O rei é soberano, perfeito, e justo e amoroso. Mesmo na dor. Difícil. Sabe por quê? Porque nós estamos falando do reino de Deus. Porque se a gente sempre olha da perspectiva do reino humano. No reino humano isso não faz sentido. Mas no reino divino, no reino de Deus, faz. Como? Eu não sei te responder todas as vezes. Algumas vezes a gente consegue, talvez, achar algumas respostas. Mas tem hora que a gente não tem respostas. Porque nós somos chamados para obedecer o reino. E viver no reino.
para a glória dele. Aceitar o serviço de Jesus é reconhecer a sua dependência, é reconhecer a dependência nele, a dependência da sua graça e a dependência da sua obra em suas vidas a todo momento. O servir deve ser a resposta de um cidadão do reino. Se isso não faz sentido para você, pode ser que você está ainda vivendo no reino. Você ainda não entendeu o reino de Deus. Ainda não entendeu o rei. Não conheceu o rei. O cidadão do reino, ele serve. Ele tem em seu coração o desejo de servir. É isso que Jesus está nos ensinando. Porque ele diz no final: agora que vocês aprenderam, sabe o que vocês fazem? Vão e façam. Mas o princípio é não vão e lavam os pés, como alguns pensam, que deve ser agora uma nova ordenança. Não é isso. É muito maior que isso. É servir uns aos outros. É servir o reino de Deus. É servir para a glória de Deus. É muito mais do que lavar os pés. Aquele ato representava um princípio forte, preciso e que deve ser seguido no reino de Deus. Que deve estar no seu coração aquele desejo ardente de como eu posso servir. Eu louvo a Deus por essa igreja, que enquanto a Elo esteve no Brasil, várias de vocês: pastor, quer que eu faça uma comida? Aí você fala: mas isso é simples. É muito profundo. É vendo o amor de Cristo, é vendo o reino de Deus trabalhando. Eu preocupado com você, sabendo que eu sou um péssimo cozinheiro. Vocês nem sabiam disso, mas eu sou. Mas eu cozinhei para meus filhos. Mas, graças a Deus, ele está de bom. Revelando um cuidado, preocupação, vida com vida, um com o outro. Meus irmãos, vocês não sabem, tem uma senhora aqui chamada Sheila. O dia que vocês conhecerem ela, torta direita, ela me chama na casa dela para exortar, me dá exortação. O quê? Uma irmã exortar o pastor? Porque o reino de Deus não é sobre um pastor insano público, todo poderoso. É um pastor que erra. E quando erra, a irmã percebe, ela me chama com a experiência que é maior que a minha e me alerta. Você está vendo, pastor, isso? Você está observando isso? Continue fazendo. Porque no reino de Deus não tem aquele que não sabe ser servido, aquele que não sabe servir, aquele que não sabe ouvir. Continue fazendo. Não é uma questão de... É uma questão de coração. Onde está seu coração? O servir é resposta ardente no seu coração. Se não é, como diz a palavra de Deus, hoje você ouviu, vai ter que passar a ser. Vai para ti. Como diz Cristo, sou eu. Agora que você aprendeu, vai e faça. Talvez antes você não tinha aprendido, vou dar um desconto. Mas eu sei que muitos aqui já sabem o que eu estou falando. Mas como eu, lutam para entender. Assim como Pedro teve dificuldade para entender tudo o que estava acontecendo. Porque não fazia sentido da perspectiva humana. Mas faz todo sentido no reino de Deus. Faz todo sentido na natureza do reino. E o quarto ponto, a necessidade. Nós temos dificuldades de entender o reino.
Mas por outro lado, nós temos a necessidade de entender o reino de Deus. Isso deve estar ardente no seu coração, essa necessidade de cada vez mais entender sobre esse reino. Entender sobre esse reino. Conhecer esse reino. Talvez você esteja perguntando, pastor, o que envolve isso na prática? O que estamos fazendo agora? O aprendizado, conhecer mais as Escrituras. Deus nos deu para vocês de uma forma grandiosa, não só um pastor, 2, que estão dispostos a ajudar vocês nessa caminhada. Esse é o papel nosso, ajudar vocês nessa caminhada. Não significa que a gente já está no fim da caminhada, né, Jota? Não é isso. Não é isso. Mas nós estamos querendo caminhar juntos. Nessa caminhada de entender, porque nós temos, se seu coração não tem a necessidade de entender o reino de Deus, do qual você se aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconheceu Ele como Senhor e Salvador, tem de entender esse reino. Se não está ardendo no seu coração, precisa reflexão. Precisa reflexão. Confesso que quando preparando esse sermão eu fui lágrimas. Que às vezes eu me perco com a perspectiva humana e ela começa a tomar conta da minha vida, sendo que eu não faço parte do reino, faço parte do reino de Deus. Eu devo viver para o reino de Deus. Talvez você fale, mas como assim? Eu vivo no mundo, eu pago imposto. Sim, Deus não vai fazer isso. Não adianta. Ele deu as dicas. Então faz parte do reino de Deus. Pode pagar. Pode continuar pagando porque Ele mandou se fazer isso. A prática do servir tem que revelar o que você crê. A prática do servir tem que revelar o que você crê. É isso que Jesus está nos ensinando. Agora que você aprendeu, que você crê, vai e faz. Entendem eu como mestre, Jesus falando. Vocês entendem eu como mestre. Agora vão e façam o mesmo que eu fiz. Não inventa. Siga meus passos e o meu exemplo. Claro que o texto não está assim. Eu estou fazendo uma transcrição. Em outras palavras, Jesus está falando assim, para de inventar. Vai e segue o meu exemplo. Siga os meus passos. A prática do servir não é um ritual, gente. Isso é importantíssimo. Você vir aqui carregar umas cadeiras só para cumprir um ritual, você ainda não entendeu o que Jesus está dizendo sobre servir. Você dá seu nome para participar da escala que vai começar agora na nossa igreja, porque você quer cumprir um ritual, você ainda não entendeu o que é viver no reino de Deus e para esse reino. Quando você carrega essa cadeira, quando você faz a comida, quando você faz qualquer coisa para que sirva, para que a gente possa ter essa comunhão, cresça junto, preparo da aula, pregação, para servir os outros com a palavra de Deus. Como ritual, você ainda não entendeu o que é servir. Porque quando você carrega essa cadeira, faz a comida, prega,
você está executando a natureza de Cristo em sua vida com alegria. Porque é assim que ele fez. Agora, se fizer como ritual, seu coração não está lá. Seu coração não está lá. Você está fazendo com ritual para que os outros vejam. Pastor, eu estou na escala. Pastor, estou na escala. Está todo mundo vendo que eu coloquei meu nome na escala? A sua preocupação é que os outros vejam que seu nome está na escala e não o desejo ardente de servir o reino. De servir o rei, de seguir o exemplo do mestre. Mas o desejo de ser visto. O desejo de que as pessoas vejam você. E você passe a ter o seu interesse próprio de ser visto resolvido. Por isso que não é um ritual. Servir a todos, o verdadeiro serviço começa com a disposição humilde de alcançar e abençoar a todos, inclusive aqueles que a sociedade considera inferiores. Para aqueles em posições de influência, a verdadeira liderança, o verdadeiro líder, é aquele que serve com humildade, manifestando o servir. Reconhecendo a sua própria necessidade de servir. Faz sentido na sua empresa isso? Faz sentido no hospital? Faz sentido aonde você trabalha? Não, porque a gente está falando da realidade do reino humano. No reino divino faz. Nós somos parte desse reino, do reino de Deus. Nós servimos o Rei dos Reis. Aquele que serviu. Aquele que deixou sua glória. Ato de maior humilhação. Um Deus se tornando homem. Por você e por mim. Porque ele queria cumprir a vontade do Pai. A prática do servir é uma resposta à adoração. Se você entende o reino de Deus, se você entende quem é o rei, você quer adorá-lo. E o servir é uma forma da resposta a essa adoração. Eu quero servir. Eu quero que essa igreja, a CCP, ela cresça para a glória de Deus. Para isso, o Eduardo, o Jonathan e alguns não dão conta. Precisamos de pessoas servindo. Precisamos de mais gente integrada no ministério e dispostas a servir para que a gente possa expandir o nome de Deus. Para isso aqui estar lotado? Não sei, isso é com Deus, não é conosco. Isso é com Deus, não é conosco. Mas talvez para ter vocês aqui crescendo cada vez, nós aqui crescendo cada vez mais para a glória de Deus. Não necessariamente o salão lotado. Glória a Deus se isso acontecer, porque é mais adoradores. Né? Não porque agora a nossa igreja tem 100 membros. Não, é porque temos mais adoradores. Mais pessoas que o adoram. A prática do serviço é um sacrifício. Se você não sente como um sacrifício, eu diria que você não está servindo. Se não é um sacrifício para você, eu arrisco dizer que você não está servindo. Você está servindo a você mesmo, ajudando outros. Que é no seu tempo, na sua hora e do seu jeito. E não na necessidade dos outros. Isso é muito perigoso. Tem muita gente que quer que as coisas sejam feitas do jeito dela. Dele. E esquecem que aquele jeito não vai atender a necessidade. Eu trabalho viajando o mundo, servindo pessoas de outra cultura. Sabe o que eu vejo com muita frequência?
países que têm condições, e o Brasil está junto. O Brasil é um dos maiores enviadores. Brasil, Estados Unidos e Coreia. Os 3 maiores. Primeiro Estados Unidos, segundo Coreia e Brasil terceiro, se eu não me engano. Os maiores enviadores. A gente vai lá, dizendo que está servindo. Mas a gente faz tudo o que eles não precisam. Porque a nossa arrogância é que nós sabemos o que eles precisam. E é torta direita. É muito comum você perguntar para uma pessoa local: o quanto isso está te ajudando? Nós estamos em outro caminho, é outro mundo, é outra realidade. Por isso que hoje o mundo missionário está caminhando para essa avenida de potencializar os locais. Eu vou até eles com a palavra de Deus, que não é negociável, porque a palavra de Deus ela é presente, única e imutável em qualquer lugar e aplicável a qualquer lugar no mundo. E nós chegamos falando, como nós podemos servi-lo com a palavra de Deus? Nós precisamos nessa área. Joia, vamos servi-los. Ou vocês precisam de ajuda aqui, treinamento aqui, o que vocês precisam? Como podemos servi-los? Não servir a nossa visão. Muitas vezes, nós queremos servir a nossa visão. Eu quero ter a resposta. Eu sou missionário, eu tenho pessoas que me sustentam. Para eu estar aqui como um pregador, para vocês, um pastor nessa igreja, tem pessoas, famílias e igrejas que me sustentam mensalmente para estar aqui. Esse ato deles é de servir para que eu possa estar na igreja, possa estar viajando, possa estar servindo a Deus. É um ato de servir, e o que eu faço, que é muito necessário e perigoso, é que eu presto conta para essas pessoas, sabia? Eu tenho que mandar newsletters, eu mando informativos. E o perigo, sabe qual é? Que muitas vezes você faz para que tenha informação no seu informativo e você continue recebendo seus mantenedores. Estão comigo? E não porque você está fazendo para servir. É muito comum você ver uma situação e você sabe que essa newsletter, como é newsletter em português? Essa comunicação, eu vou trabalhar em tal área, então eu vou lá e tiro fotos estratégicas para aquela área. Tudo bem, de uma certa forma, é como o mundo funciona. Se a pessoa não vê você agindo, trabalhando, ela não dá. Então, é meio que confuso isso. Mas meu coração, se eu estou fazendo por essa intenção, está errado. Porque a prática do serviço envolve sacrifício. Porque eu acho que se não envolver sacrifício, você está servindo a você mesmo. Porque você está fazendo no seu momento, na sua hora, no seu desejo. Pastor, então não dá mais para ter agenda? É uma bagunça? Meus irmãos, vocês sabem o que eu estou falando. Vai ter momentos que você vai ter que falar não. É verdade. Mas muitas vezes é como que você está estruturando. Como que você está estabelecendo seus compromissos? O que é prioridade? Onde está seu coração? Uma pessoa em extrema necessidade, você consegue parar um processo no meio e retomar daqui de 5 horas? Não consigo, pastor. Por quê? É a resposta que só você pode dar. Eu sei meu coração, por que eu não posso? Porque eu vou ficar irritado, porque eu não vou poder terminar o que eu quero terminar. Eu sou assim, talvez vocês são melhores que eu. E eu fico, e aí eu tenho que tomar notinha, por isso que eu comprei esse negocinho aqui, que eu tomo nota de tudo. Eu vou voltar aqui. Como eu queria terminar isso?
Mas servir envolve sacrifício. Eu vou parar e vou fazer. E vou lá. Claro que tem horas que não dá, meus irmãos. Mas o coração vai determinar isso. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão os que praticarem. Meus irmãos, alguns podem falar, mas felizes serão os que praticarem, não é uma ordem. Meus irmãos, isso aqui é uma boa forma de se esquivar da responsabilidade. Se Jesus está falando, feliz vai ser aquele que praticar, não, eu quero ser infeliz. Ou você segue o rei, e vive para o reino, ou não. A fonte da verdadeira alegria do reino está no serviço. Não por causa do aplauso humano, mas da certeza de estar seguindo os passos do reino. A certeza de estar seguindo os passos do reino. Alegria que transcende circunstâncias. Por isso que as circunstâncias não determinam a alegria. A alegria deve estar se você está dentro da perfeita, boa e agradável vontade do Rei e do Reino de Deus. A dificuldade é que às vezes é difícil a gente visualizar isso, porque a pressão do reino humano, da realidade humana, que é tão diferente, nos leva distante. E às vezes até toma mais tempo da nossa atenção e do nosso coração do que a realidade do reino e do rei. O impacto que nós produzimos no reino, a glória é toda dele, mas o impacto está porque nós somos instrumentos dele. Nós somos instrumentos do rei para a proclamação do reino de Deus e a sua missão, que é conheça Jesus como Senhor e Salvador. Restauração. Pessoas que estavam mortas passam a ter vida. Pessoas que estavam condenadas passam a ser livres em Cristo. Sermos instrumentos na mãos de Deus. E estar alinhado com o coração de Cristo. Se você quer estar alinhado com o coração de Cristo, se você quer estar alinhado com a natureza de Cristo, se você quer seguir esses passos, vai para times. Vai e faça. Agora que vocês aprenderam o que eu fiz, discípulos, vão e façam. Você é um cidadão do reino de Deus? É a primeira pergunta para a gente concluir. Jesus Cristo é o rei para você? Se sim, sirva. Viva para a glória dele. Em sua casa, algumas aplicações para você pensar, algumas perguntas para você pensar. Como podemos servir nossos cônjuges, filhos, pais, de maneira humilde e sacrificial, sem esperar nada em troca? Na igreja, como podemos servir nossos irmãos e irmãs em Cristo, sem olhar para quem eles são, mas sim para quem Cristo é em nós? Há necessidade em alguns ministérios? Há alguém precisando de ajuda e encorajamento? Onde?
Alguém precisando de ajuda? Há alguma necessidade em algum ministério? Será que o pastor está sozinho? Será que ele precisa de uma refeição mais saudável? Obrigado, vocês sabem quem falou. Não vou citar nomes, mas vocês sabem. No trabalho, na comunidade, como podemos ser servos em nossos ambientes profissionais, colocando as nossas necessidades acima, abaixo das necessidades dos outros? Como podemos ser uma bênção para a nossa comunidade, estendendo a mão aos necessitados? Resumindo, meus irmãos, quem viu o título da mensagem, que eu não falei ainda, eu vou terminar com ela. Quem não serve o reino de Deus. Se seu coração é arrogante, é desejoso de glória, é desejoso de holofote, é desejoso de que todos o sirvam, que pegar uma cadeira e empilhar é humilhante, não é prioridade para mim, talvez você não entendeu o reino de Deus. Talvez você não entendeu o rei, que se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos, sendo que um deles era o traidor. Se isso é difícil para você, se isso te incomoda, e você hoje vai fazer no final do culto por ritual, não faça. Não faça. Porque isso é uma afronta à natureza de Cristo. Faça porque você quer servir ao Rei. Faça porque eu quero fazer parte desse Rei. Eu quero viver a realidade desse Rei. Faça porque você ama o Rei. Se for um ritual, por favor, não faça. Porque o que Jesus mais condenava aos fariseus é porque eles não viviam o que falavam. E se você viver como um ritual, é como os fariseus, que cumpriam todos os rituais, mas não viviam a natureza de Cristo. Quem não serve, não serve. Senhor, obrigado por essa semana, por essa mensagem. Que o Senhor destruiu meu coração. O Senhor cortou de cima e embaixo. O Senhor tratou com o meu orgulho. O Senhor tratou com a minha arrogância. E eu clamo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me faça mais parecido contigo. Me dê forças para que eu possa servir fundamentados na sua natureza, de quem tu és. Que eu possa entender que eu faço parte desse reino. E eu vivo a realidade desse reino. Que eu vivo para o Rei. Que eu sigo os passos desse Rei. Continue, Senhor, trabalhando em minha vida. A começar por mim. Que o Senhor também trabalhe nos corações aqui presentes. Aqueles que têm as mesmas lutas que eu tenho. Que o Senhor continue moldando. Que o Senhor continue trabalhando. Que o Senhor continue lapidando esses corações, para que nosso coração seja feliz em te servir, servindo aos outros. Que meu coração esteja desejoso a viver a realidade desse reino, esteja desejoso
a ter a natureza do rei. Traga ao meu coração submissão. Traga ao meu coração temor de quando eu permitir que o meu eu comande o meu agir. Continue, Senhor. Rasga esse coração. Dá-me um novo coração. Um coração disposto a te obedecer. Cumprir o teu querer. Um coração que viva a sua natureza. A começar por traga esse povo que está aqui para te adorar. Esse coração. Não permita, Senhor, que esse mundo determine como nós devemos viver, sendo os membros do reino de Deus, seguidores do rei. Eu clamo a tua misericórdia, a tua bondade, teu amor para com nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.